A corrida espacial. A corrida espacial foi um dos episódios que marcaram a segunda metade do século XX e foi resultado direto da Guerra Fria. Ocorrida entre os anos de 1957 a 1975, a corrida espacial ficou caracterizada pela intensa exploração do espaço realizada por americanos e soviéticos. Um dos momentos de maior relevância da corrida espacial foi a chegada do homem à Lua. A corrida espacial foi resultado da Guerra Fria, por isso precisamos entender como tudo começou. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética deixaram de ser aliados e passaram a disputar a influência política e econômica no mundo. Começaram a confrontar-se de forma indireta em territórios periféricos, mas também no campo de cultura, dos esportes e da tecnologia. Entretanto, nunca se enfrentaram diretamente em nenhum conflito militar, e por isso este período deu seu nome de Guerra Fria. Uma das faces mais visíveis dessa disputa foi a corrida espacial. Esta consistia no desenvolvimento de veículos que fossem capazes de sobrevoar a órbita terrestre e, quem sabe, ir mais além ao espaço. Igualmente, se pensou em construir um escudo que protegesse cada nação dos mísseis do país inimigo. Para os estudos em desenvolvimento tecnológico, os governos dos dois países recrutaram os melhores cientistas e engenheiros da Alemanha, que se encontravam desempregados após o conflito de 1939 a 1945. O primeiro grande marco da corrida espacial foi um feito soviético. No dia 4 de outubro de 1957, às 10h28 na hora de Moscou, foi lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a ficar na órbita da Terra. Alguns minutos depois, o satélite começou a emitir os primeiros sinais de rádio, e o Sputnik 1 permaneceu em órbita por 22 dias. O feito foi ressaltado tanto na imprensa soviética quanto na imprensa internacional, incluindo a América. O satélite soviético era uma esférica metálica feita de alumínio que possuía 58 cm de diâmetro e pesava 83,6 kg. O segundo satélite enviado pelos soviéticos trouxe outra grande inovação: o envio do primeiro ser vivo para o espaço. Seguiram os esforços para mandar seres humanos nas naves e, para isso, foram feitos testes com animais, como a cachorra Laika. Em 4 de novembro de 1957, foi lançado o Sputnik 2, que possuía 508 kg e transportava a cadela Laika para o espaço. A cadela foi encontrada nas ruas de Moscou e morreu 10 dias depois, em resultado do superaquecimento da estrutura. Ao todo, os soviéticos enviaram 10 satélites sob a designação de Sputnik e outros 2 cães e camundongos em 1973. Com o êxito desta última missão, os soviéticos se prepararam para transportar humanos ao espaço. Assim, o cosmonauta Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961, pôde contemplar a Terra mais além da órbita tripulado a nave Vostok 1. A nave em que o Gagarin estava ficou na órbita durante 108 minutos. Uma vez no espaço, Gagarin pronunciou a frase: "A Terra é azul". A nave que Gagarin estava não era manobrável e, por isso, quando retornou à atmosfera, o cosmonauta soviético ejetou quando estava a mais ou menos 8.000 metros de altura e terminou sua descida de paraquedas. 2 anos depois, a União Soviética enviaria a primeira mulher ao espaço, Valentina Vladimirovna Tereshkova, em 16 de junho de 1963. Se os americanos olhavam cada vez mais para a Lua, a União Soviética passou a se concentrar mais nas probabilidades de colonizar o espaço, e isso foi feito com a primeira estação espacial, lançada em 1971. Naquele ano, 3 cosmonautas passaram ali 3 semanas realizando experimentos. Os soviéticos ainda mandaram sondas para Marte em 1961 e Vênus em 1972, deixando de lado o sonho de chegar ao satélite terrestre. Após 3 meses do lançamento do Sputnik, os Estados Unidos lançaram o satélite Explorer 1 em 31 de janeiro de 1958, que permaneceu ativo mandando as informações sobre meteoritos. O satélite americano acabou descobrindo a existência de uma região radioativa ao redor da Terra, o cinturão de Van Allen. Depois de 4 meses, o Explorer 1 parou de emitir sinais e retornou à atmosfera 12 anos depois. Logo após, os americanos criaram a National Aeronautic Space Administration, mais conhecida como a NASA. No entanto, a missão de Yuri Gagarin fez novamente Estados Unidos sentirem-se superados. A pressão política interna aumentou nos Estados Unidos, diante do desempenho russo, e os norte-americanos consideravam-se envergonhados por não liderarem a corrida espacial. Assim, em 1961, o presidente John Kennedy anunciou no Congresso que seriam os Estados Unidos o primeiro país a levar um homem ao solo lunar pelo projeto Apollo Moon. Com o programa Apollo, foi possível observar a Terra da Lua.
Em paralelo, foi lançado o programa Gêmeos, responsável pelo desenvolvimento de uma nave espacial que fosse capaz de fazer o ser humano alunizar e voltar em segurança. Um ano depois, em 20 de fevereiro de 1962, John Glenn orbitou a Terra a bordo da nave Friendship 7. Para viabilizar esse projeto, a NASA criou o programa Apollo, nome que homenageava um deus grego. Esse programa contou com o apoio irrestrito do governo americano e consumiu bilhões de dólares ao longo da década de 1960. Ao longo dessa década, uma série de expedições Apollo foram realizadas como forma de teste até o momento que, de fato, a expedição tripulada fosse enviada. A missão que de fato enviou o homem ao solo lunar foi o Apollo 11, formado por Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Eles foram enviados à Lua no 16 de julho de 1969, no dia 19 chegaram à Lua e no dia 20 iniciaram a descida. O pouso na Lua aconteceu às 5h17 de 20 de julho de 1969. E 6 horas depois, Neil Armstrong pisou no solo da Lua. Quando pisou na Lua, Armstrong soltou a frase internacionalmente conhecida: "Este é o pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade." Somente Armstrong e Aldrin exploraram a superfície lunar e o fizeram em cerca de 2 horas e 30 minutos. A espaçonave da missão Apollo 11 pousou no Oceano Pacífico no dia 24 de julho de 1969. Trouxeram consigo 21 kg de rochas lunares que foram utilizados em inúmeros estudos científicos. Ao todo, foram realizadas 7 missões Apollo, que foram responsáveis por trazer 380 kg de rochas lunares. Os americanos ainda mandariam mais 6 missões tripuladas que alunizariam e trariam pedras lunares para serem analisadas pelos cientistas. Vários motivos puseram fim à corrida espacial. Uma das razões foi o encarecimento do combustível, com a primeira crise de petróleo em 1973, que aumentou consideravelmente os custos de produção. Também uma aproximação diplomática entre as duas potências, com o objetivo de terminar com a Guerra Fria. Além dos encontros entre os presidentes, se iniciou a cooperação entre as agências espaciais soviéticas e americanas.